Olá, professores! Hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês de como elaborar uma aula concurseira. Então, são algumas dicas que vão ajudar bastante naquela elaboração de uma aula propícia para quem está fazendo concursos ou residências. Então, primeiro, para a gente iniciar aqui, é muito importante que vocês elaborem a ementa daquele módulo que você vai trabalhar. Então, pensando nisso, é importante que você domine essa área e que, claro, que em acordo com o seu coordenador, se monte uma ementa pautada naquilo que se é mais cobrado sobre aquele assunto. Se vocês tiverem visto aqui um assunto específico para um determinado concurso, eu aconselho que vocês analisem o edital daquele concurso. Caso não tenha concurso específico, vocês analisam a ementa geral dessa disciplina. O mais importante vai ser sobre as aulas específicas que eu vou mostrar para vocês. Como um exemplo aqui, eu trago um módulo na qual eu sou responsável, que eu já ministrei essas aulas aqui, que é de nutrição materna infantil. Nesse módulo, eu coloquei tudo aquilo que eu vejo sempre na área acadêmica sendo cobrado. Até então, eu não analisei ainda o que concurso cobra. Vejam que nossas aulas são de 15 minutos, então elas tendem a ser superficiais. E a intenção é que a gente traga os pontos mais importantes, tá, gente? E aí a complicação da gente é essa, já que o modelo geralmente é bem acadêmico, a gente já está bem acostumado a trazer aquilo que a gente vê no nosso ensino, na nossa graduação. Então, atentem-se que determinados assuntos vai ser necessário que a gente fragmente, para que aquele aluno ele tenha um conhecimento pelo menos mais importante daquela área. Então veja que eu montei aqui a ementa do módulo que eu desejo e aí o ponto específico, gente, do que é que vai ser cobrado em cada aula, que é específico para cada concurso, aí a gente vai fazer individualmente aqui em cada aulinha dessa. Então monta a ementa, ela pode ser de maneira genérica, só depois que a gente vai ver se de fato aquilo é importante ou não para as aulas concurseiras, tá? Então, nós fizemos lá o módulo, é uma coisa que você pode fazer em parceria com o seu coordenador, ele pode te ajudar bastante nisso. E aí, gente, escolhe aquele assunto que você vai produzir uma aula. Então, pensando aqui na aula 1, dos aspectos fisiometabólicos da gestação, aí sim eu vou observar todos os sites que eu posso ter acesso a questões gratuitas. Nós temos aqui esse primeiro link, é um link desenvolvido pela Sanar, com questões aí disponibilizadas de qualquer assunto da sua área, para você identificar quais são os assuntos mais abordados ali, levando em consideração o tema que você escolheu, tá? Então, escolhe o assunto, pesquisa as questões que mais são cobradas, aí sim você vai montar a sua aula. Tentem não se contaminar com aquela aula acadêmica que você já tem pronta. Então, geralmente, é necessário você começar do zero para que você faça um trabalho mais limpo, mais dedicado ao que de fato cai em concurso. Então, observe que nós temos várias opções aqui gratuitas para vocês e que vão ter várias questões diferentes daquele mesmo assunto e isso vai nortear como é que você pode cobrar. Outro ponto, gente, importante é que vocês podem observar que não tem mais questões recentes sendo cobradas ou que são poucas questões cobradas daquele assunto. E isso te dá o livre-arbítrio de você cancelar aquela aulinha ali que ela não é interessante para o mundo concurseiro. Então, por exemplo, nesse módulo aqui que eu montei, tinha outras duas aulas que eu acrescentei analisando a ementa genérica do curso de nutrição, da graduação, do mundo acadêmico, e eu observei que no mundo de concurso eles não têm muitas questões. Então, não vale a pena você cobrar isso aqui, tá? E aí, gente, fez análise das questões, aí vocês vão montar aquela aula baseada nas questões que vocês conseguiram identificar. Esse é o ponto crucial para vocês fazerem uma aula concurseira. E a aula concurseira, ela também tem um ponto muito interessante, que é a gente fazer uma aula montando mapas mentais e esquemas e resumos. Lembrem-se que quem está estudando esse tipo de aula são pessoas que já se formaram, são pessoas que já estão perto de se formar e que estão ali só querendo ver o que é mais importante para que eles possam passar em um concurso. Eles não querem aprender os detalhes dos detalhes, então a gente tem que trazer apenas ali o que é mais importante. Os resumos e os mapas mentais, eles vão ser muito importantes nesse quesito aí. E aí eu montei aqui para vocês um resuminho, um esquema, na verdade, do assunto na primeira aula, no qual eu percebi que se cobra muito isso daqui nos concursos, e eu quis colocar, gente, o que é mais importante de cada aspecto em forma esquemática. Obviamente que cada um desse aqui a gente pode colocar um efeito para que isso apareça pausadamente, aí tem uma aulinha só de como fazer essas aulas de PowerPoint, mas veja que na aula acadêmica que eu dou, eu daria aqui pelo menos uns 50 slides envolvendo todo esse assunto. Para o mundo de concurso, a gente faz isso de forma de esquema, somente aquilo que é importante e que é mais cobrado. E eu só vou saber disso analisando lá as questões que já tem várias disponíveis aí pra gente, inclusive aqui da editora, a gente já consegue para vocês também.
Veja os mapas mentais, que também são outras opções muito importantes e interessantes para quem vai fazer aulas concurseiras. Aqui eu fiz um mapa mental sobre as fibras. A gente tem as fibras solúveis, as fibras insolúveis. O que é que eles precisam saber de mais importante aí de cada um desses, tá? Então coloca aqui o mapa mental para que os alunos eles consigam fixar isso com mais facilidade. Então eu poderia dar uma aula só sobre fibras solúveis e insolúveis, mas no mundo concurseiro a gente faz uma aula somente com aqueles aspectos mais importantes que eles precisam estudar. Nós temos aqui, gente, vários aplicativos gratuitos, uns deles parte são gratuita, a outra parte é paga, que vocês podem baixar e criar esses mapas mentais. Esse daqui exclusivamente eu fiz com o Xmind. Então esse Xmind ele tem uma versão gratuita, então você coloca qual é o tema que você tem interesse e você pode ir puxando todos esses anexozinhos aí para conseguir montar um mapa mental. Obviamente, gente, que daqui das fibras solúveis eu posso montar qualquer outro aspecto, assim como das insolúveis também, assim como o outro lado da fibra, e a gente montar um esquema aí muito maior para ajudar esse aluno, tá? A sua aula, inclusive, você tem todo o livre-arbítrio de montar da maneira que vocês quiserem. Não é o ideal aqui que a gente fique engessado fazendo todo aquele modelo acadêmico. Se a sua aula for uma aula interessante ter somente mapas mentais, você pode fazer somente mapas mentais e explicar para os seus alunos aqueles aspectos mais importantes. Então, sinta-se à vontade para fazer a sua aula concurseira, levando em consideração quais são as questões que mais são abordadas naquele campo, naquele tema que você está pesquisando. Não se esquece de investigar essas questões aí. Então, gente, outra coisa que bem importante da aula concurseira, só para a gente finalizar, é você ressaltar as pegadinhas e os highlights que são mais vistos nas questões aí durante a sua apresentação. Então, assim, se você já viu de bancas específicas, se vocês já viram que aquela questão ali, daquele assunto já caiu bastante, comenta isso durante a apresentação. Isso mostra um domínio muito grande do professor, isso passa uma segurança muito grande para o aluno. Então, não se esquece de dar aquela ênfase no assunto específico, na palavra específica, que você pode trazer aí para o seu aluno ter um destaque. Utilizam bastante aqui a caneta, porque também a gente consegue focar a visão do aluno e dar um destaque maior àquilo que você se propicia, tá? Então, destaca os highlights, destaca as bancas específicas, se vocês tiverem essa noção aí também, porque vai trazer muita segurança para aquele aluno. Então, gente, essas são as dicasinhas de uma aula concurseira. Então, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Tchau, tchau!